Então, pessoal, esse vídeo aqui eu vou estar ensinando você a fazer o orçamento em PDF para poder estar encaminhando para o seu cliente, certo? Para você pegar ali o seu WhatsApp, fazer o orçamento e já responder o cliente e mandar lá tanto para o seu esposo, se tiver lá na obra, para o seu vendedor. Então, a pessoa solicitou o orçamento, seja ele um funcionário da empresa, né, que está lá no cliente e quer o orçamento já na hora, você pode estar fazendo aqui rapidinho esse orçamento e estar encaminhando, ou respondendo também o próprio cliente. Lembrando aqui, tá, pessoal, nosso parceiro aqui, tá, a Albi Máquinas. Quem tiver interesse, tá, entre em contato com a Michele. Tá aqui o telefone, o contato da Michele. Só pausar aí, tá? E se você tem interesse ou está precisando aí na sua loja aí, entre em contato com ele, certo? A Albi aqui é a nossa parceira aqui do nosso sistema. Então vamos lá. Para iniciar um novo orçamento, nós vamos vir aqui em novo orçamento. Vamos esperar abrir a nossa folha de orçamento. Ela vai pedir aqui, ó, adicione os dados do cliente. Então eu vou dar um OK e eu vou cadastrar um cliente. A única coisa que é obrigatória aqui é o nome, certo? Endereço é opcional, bairro opcional, cidade, telefone, tudo isso é opcional. Então vamos cadastrar aqui. Eu vou cadastrar um cliente, tá? Até para a gente ver nos próximos vídeos lá do nosso recibo, né, e do nosso financeiro. Então eu vou colocar aqui um cliente como se fosse um cliente completo, tá? Vamos colocar aqui o 7 de setembro, número 1050, bairro Centro e Camboriú, ok? O vendedor, isso você vai fazer esse processo uma única vez. Você vai vir aqui em mais vendedor e você vai cadastrar o seu vendedor. Você vai colocar o nome dele e os telefones que ele possui. Então, se você tem mais de um vendedor, você vai vir no vendedor 2, vai cadastrá-lo, vai vir no vendedor 3, vai vir no vendedor 4, certo? Vai cadastrá-lo aqui e vai colocar o seu número de telefone aqui embaixo e vai salvar. Então, quando você estiver fazendo o orçamento, se foi o fulano que trouxe esse orçamento, então ele vai puxar o telefone fulano. Foi o Anderson que trouxe esse orçamento, ele vai trazer o telefone do Anderson. Foi pela loja, ele vai trazer o telefone da loja, tá? Então você vai escolher o seu vendedor aqui e o cadastro vai ser uma única vez, tá? Para a gente começar o nosso orçamento, você vai vir aqui nesse botãozinho verde, ir para o orçamento. Então nós vamos clicar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a nossa calculadora rápida, aquela que a gente usa para fazer o nosso orçamento aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou pesquisar aqui, ó, desde o início. Eu posso estar procurando, como eu falei para vocês. Para fazer essa vídeo, eu abri o nosso sistema completo, tá? Então eu estou aqui com uma versão mais completa, que é quando você adquire o programa, tá? Os vídeos anteriores foram sobre a demo, baseado em cima da demo, e essa versão aqui já é uma versão que quando você adquire o sistema você já recebe. Lembrando que também você vai poder lançar novos desenhos, tá? Como a gente ensinou lá no vídeo da tipologia. Então aqui eu estou só apresentando para vocês alguns dos desenhos, tá? Que foram lançados aqui. Vocês podem fazer a troca, lembrando, tá? Então eu vou fazer, por exemplo, o orçamento para o meu cliente desse modelo de ilha aqui. Então lembrando que eu posso cobrar como uma peça única, se eu quisesse ter cadastrado ela, a ilha tanto por tanto, como eu falei lá na tipologia, né? Vai custar tanto, só que aí eu não consigo fazer a troca de cor, tá bom? Então aqui eu quero cobrar pela cor da chapa, então eu vou escolher aqui. Aqui eu vou determinar a largura, eu posso estar somando a altura mais o comprimento e a altura de novo, eu posso estar fazendo individualmente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o balcão aqui de cima. Vamos colocar lá, que ele tem 75 de largura. Melhor, vamos colocar 80 de largura. E o seu comprimento aqui do balcão, vou colocar aqui 4 metros. Certo? Então, lembrando que a gente trabalha com milímetros, tá, pessoal? Então, 80 centímetros é 800, 4 metros é 4.000. Os adicionais aqui eu quero colocar agora, né? O pé desse lado e o pé outro lado ali. Então, eu vou clicar aqui no botão somar por peças. E eu vou adicionar as peças adicionais. Então vamos lá. Se eu tenho 80 de largura, né?
Então meu pé também vai ter aqui 80 de largura, desse lado aqui, né? A altura aqui dele, que pode ser o comprimento, vai ser 90, então 80 por 90, e eu vou precisar de duas peças. Caso vocês precisem de mais, né? Só colocar aqui na quantidade aqui. Então eu preciso de duas peças, peça do lado esquerdo e a peça lá do lado direito. Esse acabamento aqui, eu vou optar por fazer ele aqui com 6 centímetros de largura, altura 90, certo? Mesmo 90. E eu vou precisar de 4 peças, né? Duas para o lado esquerdo, duas lá para o lado direito, então 4 pecinhas, certo? Então aqui já está calculado. Lembrando que eu tenho aqui, né, o botão para ver o meu custo e o meu lucro na hora, a margem de lucro que eu posso estar trabalhando aqui, tá? E aqui na cor, aí você vai pegar e vai colocar a cor que você cadastrou lá. Então, essa bancada, lembrando lá, né, quando a gente está dando orçamento para o cliente de forma displicente ali pelo WhatsApp, né, essa bancada no preto São Gabriel, né, sairia R$ 3,59, no bege Bahia R$ 3,600, no amarelo Capri R$ 3,500, no Corumbá R$ 3,400, no Calacata R$ 7.080. Então, quanto mais desenhos vocês tiverem, né, lembrando, muito melhor na hora ali de dar o orçamento para o cliente. Como, por exemplo, eu já estou fazendo o orçamento, o cliente ele já me especificou o que ele quer, o meu vendedor já esteve lá, já apresentou a amostra e ele decidiu fazer por esse material, então eu vou seguir esse material aqui. Então vamos lá, coloquei cobrar, né, ali por chapa, escolhi a cor da chapa, coloquei todas as medidas que eu queria dessa ilha, tá? Tem a opção, se caso eu querer colocar algum adicional, vocês lembram, né? Que a gente pode vir aqui escolher os adicionais, certo? Se eu quiser colocar um outro valor adicional, além dos adicionais, que vai ser usado, lixo, insumo, tudo isso que vocês podem estar cobrando, eu vou colocar aqui também hora de funcionário, vocês podem estar colocando aí também. Então vamos lá, ó. Lembrando, né, que lá na videoaula da calculadora rápida eu expliquei sobre isso, mas passando aqui, né? Então vamos lá. O Anderson trabalha 220 horas mensais, esse é o seu salário, o salário do André. O André está ganhando muito, vamos baixar um pouquinho aqui. O salário do Miguel e o salário do Sérgio aqui. Então o que acontece? Para executar esse balcão aqui, essa ilha, o Anderson vai necessitar lá de, vamos colocar aqui que ele é um ajudante, e ele vai precisar trabalhar 6 horas ajudando ali. Então já temos aqui o seu valor. O André, que é o profissional, também vai precisar de 6 horas e eu vou somar aqui. Montar essa bancada, o Miguel vai precisar de mais ou menos 4 horas, vamos dizer aqui, e o Sérgio também 4 horas. Então eu vou somar aqui também o horário do Miguel e o horário, né, a quantidade de horas do Sérgio aqui também. Caso eu precisar colocar mais algum adicional, como eu falei lá na videoaula, né, da tipologia, da calculadora rápida, eu quero cobrar o almoço dos meninos, quero cobrar mais a gasolina, tudo adicional, vou botar aqui mais 250, chegamos no valor final ali para o cliente, certo? A margem que a gente trabalha, né, sempre vai dar uma olhadinha. Aqui eu consigo ver o meu custo e o meu lucro, tá, baseado ali na margem. Então como é que eu faço agora? Todo esse processo aqui a gente aprendeu lá na calculadora rápida, certo? Qual a diferença? Eu cadastrei o cliente lá, certo? Entrei lá em cadastro de cliente, fiz o cadastro, usei a calculadora rápida aqui da forma que eu precisei usar, só que agora eu vou vir no botão lançar na folha, esse botão verde aqui, ó, gravar na folha de orçamento, eu vou clicar nele. Então aqui para mim vai aparecer aqui, ó, itens da folha número 1, o item 1, 2, 3 e 4. Item da folha número 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Folha número 3, folha número 4, folha número 5 e seus itens aqui. Tá? Então vamos lá. Esse é o primeiro item da Dona Maria. Então eu vou clicar aqui, ó, no item número 1. Por que que na folha número 1 só cabe 4 desenhos? Porque lá nós temos o cabeçalho e os dados do cliente, certo? Então por isso que ali só cabe 4 desenhos. Eu vou pegar aqui, ó, uma torneira. Eu coloquei o preço dessa torneira como uma peça inteira. Ou acho que eu não coloquei lá na tabela de preço. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá então para ver, conferir. Vou pesquisar aqui a torneira. Vamos lá.
torneira, estão sem preço, por isso, ó. Então eu vou colocar aqui 750, torneira modelo 2 aqui 650, essa daqui 500, essa daqui 450, certo? Estavam sem preço aqui, unitário aqui. Então vamos voltar lá. Vamos no nosso orçamento rápido. Então aqui eu vou colocar, ó, cobrar por unidade, tá? Geralmente usado. E aqui eu vou trocar a torneira e ele já vai me dando o preço, tá? A torneira gourmet, 1350, a modelo 1, modelo 2, modelo 3. Claro, né? Lá foi lançado o meu preço de custo e aqui a minha margem de lucro que eu quero ganhar em cima da torneira. Então se eu quiser ganhar uma taxa um pouquinho melhor, eu quero ganhar 100% em cima da torneira, eu vou colocar 100% aqui. Tá? E aqui na observação, eu posso colocar aqui, ó, torneira da ilha acima, que foi aquela que a gente acabou de lançar. Então, o mesmo processo, eu vou vir aqui lançar na folha e vou lá no item número 2, certo? Então, assim nós vamos fazendo, ele vai voltar, agora eu posso pegar um próximo item, entendeu? E cadastrando tudo aquilo que o cliente pediu, certo? Se caso ele precisar da Cuba também, eu posso botar aqui a cobrar por unidade. Também deixei sem preço lá na tabela de preço, tá? Mas é só lá colocar. Ou se eu não quiser nem voltar lá, né? Eu posso vir aqui em adicionais e colocar o preço dela aqui também, aqui, por exemplo, né? 450. E vai cobrar a margem em cima, vai para 680, tá? Caso você não quer voltar lá na tipologia e colocar o preço, que foi o meu erro que eu esqueci de colocar, tá? Você pode vir aqui já também aqui nos adicionais aqui, colocar o valor de custo e ele vai cobrar mais a margem em cima, certo? Então eu vou botar aqui também, ó, Cuba da imagem acima, certo? Então eu vou lançar lá no item 3. Então é assim que vocês vão fazendo, vão gravando item a item na folha. Quando acabar de lançar tudo para o cliente, você vai vir nesse botão aqui, ó, ver folha, tá? Para a gente ir na folha de orçamento. Então abrindo aqui, vai aparecer para a gente aqui, ó, os seus dados da sua empresa, tá? As informações que você cadastrou lá no primeiro vídeo, que foi os dados da empresa, a informação do cliente, os dados do seu vendedor, e se tivesse o CPF, CNPJ do cliente, o e-mail iria aparecer aqui embaixo aqui. Então vamos lá, o primeiro item, a nossa ilha central. O que que acontece? Aqui está aparecendo a largura e o comprimento, certo? Essas medidas, a nossa cliente Maria da Silva, ela pode pegar e estar encaminhando para o nosso concorrente. Então, para ela não estar fazendo isso aqui, do lado de cada desenho, nós vamos ter aqui a pranchetinha, aqui, tá vendo essa pranchetinha? Então, nós vamos clicar nessa pranchetinha para quê? Ele vai abrir aqui, ó, detalhes do item número 1, tá? Então, aqui nos detalhes do item número 1, o que eu consigo fazer? Eu tenho um botão aqui, ó, retirar medidas. Então, quando eu clicar nesse botão azul, vai deixar de aparecer a medida para o nosso cliente. Então, quando você for fazer um orçamento, é sempre bom retirar essas medidas. Por quê? Porque o cliente pode ser esperto, como ele vai receber o PDF e ele vai estar fazendo leilão aí na cidade com todos os seus amigos e concorrente, né? Porque ele vai estar passando para Deus e o mundo, porque ele tem a medida, então ele vai estar ligando e consultando e vai tentar pesquisar pela loja mais barata e vai dizer que tem por mais barata, aquela que todo cliente faz, né? Então, a gente tem a opção aqui de retirar essas medidas, certo? Segunda opção aqui, ó, valor unitário. Deu um número meio quebrado aqui, ó, porque como a gente trabalha com metro quadrado, né? Então, raramente vai dar um número redondo bonito. Então, ó, 7.560 com 5 centavos. Se tu quiser fazer a alteração desse valor, você pode vir aqui no valor unitário, tá? E colocar aqui, por exemplo, 7.600. Eu quero dar uma gordurinha, porque caso essa cliente pedir um desconto, eu tenho ali uma gordurinha para queimar com ela, tá? Aqui em cima aqui vai aparecer o nosso custo e lucro dessa peça, certo? Eu vou fechar aqui, então eu lapidei, né? Eu chamo de lapidar o orçamento antes da gente mandar para o cliente. Indo para o segundo item, que é a torneira, eu vou clicar na pranchetinha, certo? Aqui vou ter também, ó, os detalhes, tá? Como não tem medida, né? O valor já está certo, o meu custo e lucro, então eu não preciso mexer em nada, tá? O terceiro item é a Cuba, a mesma coisa, né? Caso você também esqueceu, né, de colocar alguma informação, o ambiente, você pode colocar aqui.
tá? Então, se quiser arredondar o preço, também pode estar arredondando aqui, não tem problema. E no final do nosso orçamento aqui, nós vamos ter aqui, ó, o custo e o lucro total dessa obra também. Tá? Então aqui em cima aqui, ó, eu consigo ver o custo e o lucro total para me executar esse serviço, certo? Então vamos usar aqui embaixo. Agora para a gente imprimir essa folha, então eu fiz a lapidação, né? Eu retirei medida, arredondei preço, e vocês vão fazer isso item por item, tá? Se quiserem fazer, não é obrigatório, né? Mas é sempre, como disse, né, bom mandar sem medida para o cliente, né? E mandar o valor redondo, ou se quiser mandar quebrado, aí é a opção de vocês. Então o que vocês vão estar observando? Do lado de cada imagem vai estar escrito o seguinte, a folha que ela se encontra. Então o nosso último desenho lançado foi a cuba. A nossa cuba está dentro da folha número 1. Se ela está dentro da folha número 1, eu vou vir em gerar PDF da folha número 1. Caso ela estivesse aqui, por exemplo, na folha número 2, tá? Se esse item tivesse gravado aqui, ó, dentro da folha número 2, eu teria que ir até lá embaixo em gerar PDF da folha 1 e 2. Por quê? Ele vai somar tudo que está na folha 1, tudo que está na folha 2 e vai me trazer o total no final da segunda folha. Então, se eu tivesse um item, meu último item tivesse gravado aqui na folha número 3, né, dentro da folha número 3, eu iria lá embaixo em gerar PDF da folha 1, 2 e 3, tá? Que ele ia fazer a busca, ia somar tudo que tem e jogar o nosso total aqui. Então você sempre vai observar aonde se encontra o nosso último desenho cadastrado. Tá? Então, como o nosso último desenho cadastrado está dentro da folha número 1, eu vou vir no botão gerar PDF da folha 1. Aqui ele vai abrir para mim, ó, as observações. É aquilo que eu quero especificar para minha cliente, tudo que a gente trabalha conforme a gente trabalha. Então, olha, à vista, Dona Maria, eu lhe dou 3% de desconto. A entrada pode ser de 50%, né? E o saldo na instalação. Ou, posso colocar aqui, né? Ou 1 mais 3. Então aqui é editável. Vocês, cada um vai colocar a sua proposta conforme vocês trabalham aí, tá? Aqui no final da folha, certo? Eu tenho o total do meu orçamento aqui, então tudo que está na folha 1 deu esse total aqui de 9.180. Então, se eu tivesse lá na folha número 2, como eu falei, ele ia somar esse 9.180 da folha 1 e mais os itens da folha 2. Ia dar um total diferente, certo? Esse total aqui ó, de 9.180, caso vocês queiram dar um desconto, por exemplo, olha, vou dar 180, para ficar um número redondo, bonitinho aqui para mim mandar para ela, 9.000. Então é só vir aqui dentro e colocar o 180. Eu não preciso vir aqui a colocar o R, cifrão, espaço, 180,00. Tá? Isso vai consumir muito tempo. Então, para ser mais rápido, o que a gente faz? Ah, eu quero dar R$100 de desconto. Bota só o 100. Quero dar R$80 de desconto. Bota só 80. Quero dar 180. Vai lá e bota o 180. Certo? E o desconto é opcional. É você que está fazendo o orçamento que vai decidir se vai ou não colocar. Então, como é que eu faço? Mexi aqui nas observações, coloquei um desconto que eu achei considerável aqui para dar para ela. E antes de eu mandar imprimir aqui na folha 1, eu vou clicar nesse botão confirma. Tá? Para que eu vou confirmar? Se eu olhar aqui embaixo, eu não tenho o total do meu orçamento. Quando eu clico no botão confirma, ele vai gravar aqui embaixo o meu total. Eu vou até fechar para lhe mostrar. Então o que acontece? Ó, ele vai aparecer ó, embaixo do último item, tá? Da folha número 1, lá no final da folha número 1, ele vai colocar tudo aquilo que a gente especificou aqui no gerar o PDF. Então, quando eu clico aqui em gerar PDF, se eu quiser mexer ou não, né, editar ou não, vocês editam. Se quiser dar desconto ou não, vocês dão ou não dão. Mas sempre antes de mandar imprimir, você vai clicar no botão confirma. Então, eu vou clicar no botão confirma para aparecer esse total. E na sequência, eu vou clicar no botão imprimir folha 1. Então, eu vou colocar aqui quantidade de cópia, sempre uma cópia. E aí você pode imprimir na sua impressora aí, que é Microsoft Print to PDF. Eu tenho essa impressora PDF, mas você sempre vai procurar para a sua impressora PDF. Tá? Você vai estar pesquisando ali qual a sua impressora. Geralmente 90% é Microsoft Print to PDF. Tá? Você vai clicar nessa impressora e vai dar OK. Mesmo que você vá imprimir em folha, para entregar na mão do seu cliente, é sempre bom salvar em PDF primeiro.
tá? Então não vamos esperar ela imprimir aqui, vai gerar um arquivo, tá? Todo computador vai gerar um arquivo, você vai procurar onde quer salvar esse arquivo, então eu sempre aconselho que faz uma pastinha, vem aqui em cima, nova pasta e cria uma pasta orçamentos. E dentro da pasta orçamentos nós vamos salvar lá a Dona Maria da Silva, ok? Tá aqui, ó, Dona Maria da Silva, eu vou salvá-la aqui e vou clicar no botão salvar. Então se eu for na nossa pasta aqui, ó, de orçamento que está na minha área de trabalho que eu acabei de criar, vai estar lá a Dona Maria da Silva. Está aqui o orçamento dela. Então, deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom para você estar visualizando aí, ó. Então segue aqui o orçamento da Dona Maria. Então o que você vai fazer? Vai abrir o WhatsApp no seu computador, vai entrar na conversa que você tem lá com a Dona Maria, tem um Clips desenhado, você vai no Clips, vai aparecer lá fotos, imagens, documento, áudio, né? Você vai em documentos, vai abrir a caixinha de pesquisa, você vai pesquisar ali aonde você salvou essa pasta de orçamentos, ou aonde você salvou esse arquivo, né? O Maria da Silva, se está na sua área de trabalho, se está na pasta de orçamentos, você vai procurar, vai dar 2 cliques e esse arquivo aqui vai carregar lá para o celular da Dona Maria. Tá? Então ela vai receber. Como eu coloquei para ela sem medida, ela não consegue visualizar a medida, por exemplo, para estar repassando para um terceiro. Então ela não vai conseguir fazer o tal do leilão que a gente diz, né? Tá? Então, no final, a gente salvou em PDF, você vai chegar lá, vai encaminhar esse orçamento para a Dona Maria. Acabou de imprimir em PDF e imprimir na folha, temos aqui, ó, salvar novo orçamento. Tá? Tem até a mensagem aqui, ó, no final, após salvar em PDF, clique aqui quando o cliente for novo, tá? Para a gente salvar no banco de dados. Então a gente precisa salvar esse orçamento da Dona Maria no nosso banco de dados. Apesar do sistema não ter mensalidade, você consegue salvar um orçamento, buscar ele posteriormente e fazer edição. Então, no final de cada orçamento, você salva, imprime, salva o arquivo numa pasta, volta no programa aqui e clica nesse botão verde para a gente salvar esse orçamento. Tá? Que eu vou estar salvando todo esse orçamento aqui no nosso banco de dados. Ó, dado salvo com sucesso. O próximo vídeo vai ser o quê? A Dona Maria recebeu o orçamento e ela quer fazer a edição, ela quer mudar esse orçamento dela. Então o próximo vídeo vai ser sobre isso. Como que a gente faz para buscar um orçamento e estar modificando o orçamento da cliente. Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou estar fazendo um próximo que vai ser como buscar e editar um orçamento que a gente já fez. Certo, pessoal?